Oi, turma. Do livro O Real Sentido da Vida, Egon C. Silva. O texto Jesus o Cristo. Deus, em sua infinita bondade e com o intuito de nos deixar um modelo de conduta, um exemplo, um caminho a seguir, enviou-nos Jesus. Ter algo para se espelhar que nos inspire e mostre o caminho é sempre a solução mais prática para alcançar um objetivo. É reconhecidamente mais fácil chegar a um destino em uma viagem rodoviária com auxílio de um GPS. E a providência divina, sabendo disso, enviou-nos o Cristo, que deixou exemplificado como devemos proceder. Entre todos que o precederam ou que vieram depois dele, Jesus é o melhor modelo de conduta que a humanidade já conheceu. Existiram seres muito evoluídos que inspiram religiões e vidas ao redor do mundo, que também souberam amar, perdoar e deixar o bom exemplo. Mas Jesus é o ser mais evoluído, mais puro e mais próximo de Deus que já esteve aqui. Posso relembrar suas curas, seus milagres, seus ensinamentos e muitas outras coisas de sua vida para validar o que foi dito no parágrafo anterior, mas quero me atentar a duas particularidades relacionadas a Jesus que evidenciam também toda a sua grandiosidade. Por mais que existam aqueles que ainda não o reconhecem com a grandiosidade que se tem, todos devemos reconhecer que, na história da humanidade, nenhum outro ser conseguiu dividir o tempo entre antes e depois de sua existência de forma tão ampla. Reconheço que existem calendários ao redor do mundo diferentes do gregoriano, que adotam o nascimento do Cristo como referência inicial, porém este é o calendário utilizado pela maior parte do planeta. É adotado inclusive pelo ISO, Organização Internacional para Padronização, que em sua norma ISO 8601, que padroniza uma representação internacional de data e hora, utiliza o calendário gregoriano como base. Qualquer outra figura importante da história, por maior que tenha sido sua relevância social ou poder político e econômico, não conseguiu dividir o tempo entre antes e depois da sua existência de maneira tão expressiva quanto Jesus. Jesus mudou a história da humanidade. Outra particularidade sobre a vida de Jesus é que o livro que tem sua vida como tema principal, a Bíblia, é o livro mais vendido de todos os tempos. Segundo o Guinness Book, o livro dos recordes. Nenhum outro livro em toda a história vendeu tanto. Jesus é um best-seller. Depois dessas duas particularidades de Jesus, mesmo sem citar os muitos milagres que fez, seu grande exemplo de amor, humanidade ou perdão, já podemos concluir que alguém com toda essa relevância tem algo muito importante a nos mostrar. Mahatma Gandhi disse certa vez: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Gandhi, mesmo não sendo cristão, reconhece as palavras de Jesus como sendo o verdadeiro guia de como acertar aqui na Terra. Verdadeiramente, no dia em que conseguirmos colocar em prática tudo o que Jesus conseguiu compilar em apenas um sermão, seremos seres de outro nível moral e espiritual. Achei coerente incluir um trecho do Sermão do Monte aqui, para novamente termos acesso a essas palavras, que podem definitivamente ressignificar uma existência. Provavelmente você já conhece o trecho inserido abaixo, as bem-aventuranças, mas releia-o, desta vez sob a ótica de que se trata de palavras ditas pelo ser mais evoluído que já esteve aqui, o mais inspirado pela criação, o ser que conhece em absoluto todos os mistérios que ainda cercam a vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, porque minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Deus, em sua infinita misericórdia, permitiu-nos
ter acesso a um roteiro seguro de como proceder. A vida de Jesus é um guia a nos assessorar em nossas decisões, atitudes e sentimentos. Se você ainda tem um conhecimento superficial sobre Jesus, busque conhecer melhor sua vida e seus ensinamentos. E mais que isso, procure colocá-los em prática no seu dia a dia. Nas mais diversas situações da sua vida, diante da insegurança em tomar alguma decisão, faça a seguinte pergunta a você mesmo, antes de agir. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Certamente você tomará a decisão mais sensata possível. O objetivo desse livro é elucidar o sentido pelo qual estamos aqui, vestidos com o corpo carnal, em meio a um mundo físico que muitas vezes ainda não conseguimos compreender. Ao longo da sua atual jornada na Terra, certamente você já ouviu falar sobre Jesus e novamente estou aqui falando dele. Tenha absoluta certeza de que isso não é coincidência. Será que não é o momento de considerar aceitá-lo efetivamente em seu coração e colocar seus exemplos em prática? Ou será que vamos precisar de mais de 2000 anos para conseguir interiorizar sua mensagem? Jesus nos deixou muitos exemplos e um roteiro seguro para imprimirmos em nossos dias. Exemplos dos mais variados de amor, fé, perdão, humildade e caridade. Enfim, podemos encontrar na vida de Jesus e em seus ensinamentos exemplos valiosíssimos nos mais diversificados aspectos da vida. Vamos agora lembrar de alguns desses exemplos, começando por um grande exemplo de humildade. Jesus, sendo quem é, poderia ter escolhido qualquer posição para se apresentar à humanidade. Poderia ter vindo como um grande imperador, ou um rei, ou um grande governante. Jesus podia ter escolhido viver entre os nobres de sua época, poderia ter escolhido qualquer posição social ou econômica para a vinda na terra, mas escolheu a posição simples. Jesus escolheu nascer junto aos animais, em uma manjedoura, com pais de origem simples, e ao longo de toda a sua jornada na terra foi alguém de vida simples. Sem dúvida, essas foram escolhas absolutamente conscientes, através das quais Jesus quis também nos mostrar que a posição que ocupamos não tem relação com o potencial de êxito que carregamos como seres humanos e espíritos imortais. A quantidade de recursos que você tem ou não interfere em seu caminho ascensional. Jesus esteve aqui em meio a uma vida simples e foi o maior homem que a humanidade já conheceu. Jesus não precisou de riqueza material para deixar um legado que perdura há mais de 2000 anos. Jesus também nos deixou um enorme exemplo de perdão. Não somente quando o apóstolo Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21, 22. Mas Jesus foi além do ensinamento. Viveu na prática o perdão. Na crucificação, sentindo as dores características de quem tem membros perfurados por pregos, olhou para a multidão que o assistia e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Esse ato de Jesus não reflete somente seu gigantesco potencial de perdão, mas também nos mostra o quão grande era seu amor por todos aqueles que o assistiam. Porque o perdão verdadeiro é uma característica fundamental daqueles que aprenderam a amar. Podemos lembrar ainda do grande exemplo de fé que Jesus nos deixou, não somente quando disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Lucas 17, 6. Mas também quando, a bordo de um barco em meio a uma grande tempestade que produzia grandes ondas, Jesus, imerso em sua fé inabalável, simplesmente dormia. Quando seus discípulos apavorados foram acordá-lo, ele acalmou a tempestade e disse: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Mateus 8, 26. E por fim, não poderia deixar de lembrar de um dos mais importantes ensinamentos de Jesus, que se encaixa perfeitamente no contexto que buscamos para o nosso estudo sobre o sentido da vida. Quando Jesus disse: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6, 21. Alguma vez na vida você já se perguntou onde efetivamente está o teu tesouro? Nas coisas materiais, nas conquistas que são somente dessa terra, ou nas coisas que são eternas e vão transcender o curto espaço de tempo que permaneceremos aqui? É o momento de focar os esforços no que de fato é fundamental e aperfeiçoar em nós mesmos
o que transcende a vida física. Bom, falar de Jesus, gente, daria livros e livros só para falar do Cristo, né? Um capítulo é uma explanação assim bem superficial de quem é Jesus. Esse tipo de texto é um texto simples. Para aquele que talvez ainda não tenha ouvido falar, que eu acho quase impossível, ou aquele que duvida de alguns feitos, né? Então eu acho que é um texto que ele provoca, ele dá algumas brechas para que você vá buscar um entendimento mais profundo. Não é só lendo um texto como esse que nós vamos entender a grandeza de Jesus. Ele foi muito feliz nas provocações, né? O nosso sentido de vida está ligado, extremamente ligado a Jesus. Quando se fala do perdão, por exemplo, Jesus na cruz, o tempo todo ele perdoava, o tempo todo ele desculpava, mas na cruz ali, todo machucado, ele vira e fala, Senhor, perdoa todos. Eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Não é no sentido de que não sabem por falta de conhecimento do momento. Do momento eles sabiam o que estavam fazendo. Era da cultura daquele povo colocar na cruz quem eles achavam que era charlatão, que era bandido, né? Como hoje a gente coloca na cadeia. Então, para eles estavam fazendo extremamente a lei, o correto. A questão é que colocando ali Jesus na cruz, Jesus tinha que mostrar até o final de que ele era diferente dos outros, que ele estava ali para ensinar amor. Então ele pediu para Deus, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem na alma, no espírito. São pessoas atrasadas. Hoje, se Jesus aparecesse na nossa frente e dissesse, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus e eu vim aqui para vocês poderem me seguir hoje. Vocês seguiriam? Eu seguiria? Não. Simplesmente a gente ia falar assim, mais um que veio, né? Um xarope que veio fazer mídia, porque hoje tudo é Facebook, é Instagram, tudo hoje é na rede social. Ele quer aparecer, né? Porque realmente nós temos tantos, mas tantos falsos profetas, a gente tem tanta gente falando em nome de Deus, em nome de Jesus, em vão, querendo se dar bem com isso, que quando aparecer realmente alguém que tem um bom coração, que tem o desejo de fazer o bem, de mostrar que ele é capaz, que ele tem uma moral alta e que a gente pode seguir ele, a gente não vai seguir, gente. E já passou 2025 anos. Nesses 2025 anos, a gente já encarnou e já reencarnou, já encarnou de novo, já reencarnou outra vez. Nós já tivemos aí várias gerações de reencarnações, vários papéis, Patrícia, Maria, João, Ivan, Igor, sei lá, né? Patrícia já reencarnou com vários nomes, vários papéis e várias situações. E se hoje Jesus estivesse aqui plantado na minha frente e falasse assim, me segue, ele dá a mão para mim assim e fala, me segue. Tá doido? Vou seguir nada, né? Nos dias de hoje, de violência, de sequestro, dessa coisa toda, você acha? Por quê? Porque nós estamos atrasados, nós não sabemos ainda o que estamos fazendo aqui. Grande parte de nós ainda se encontra no materialismo, preso à parte física. Nós nos encantamos com o físico, né? A gente se preocupa com os detalhes. Às vezes eu passo no meio do mato, nessas visitas que eu faço à natureza, e aí eu vejo assim, o homem que vive na natureza, tá, ele vive numa dificuldade, ponto. Isso daí eu não vou discutir. Mas ele é tão sábio, ele desenvolve tantas artimanhas para que ele tenha água, para que ele tenha o fogão a lenha, para que ele tenha os alimentos dos bichos que ele cria. Ele cria coisas no quintal dele. Ele não é consumista. Ele não vai nos lugares o tempo todo. Eu não vou mais, a minha perna não ajuda. Então, o que eu faço? No celular, computador, eu saio pedindo tudo aquilo que eu preciso. Quando eu vejo minha casa, outro dia, esse quarto aqui não tinha nada. Outro dia, tem um ano. Eu limpei tudo, tirei todos os móveis. Eu falei, aqui vai ficar uma poltrona só e uma televisão. E olha lá, só para dizer que tem alguma coisa. Quando vê, coloca uma mesinha. Ah, eu vou fazer isso tudo nessa mesinha, então agora eu vou precisar de uma estante. Então coloca aqui pra mim um DVD, que eu sou da era do DVD ainda. Coloca um DVD que se não tiver funcionando a televisão, eu escuto uma música ou vejo um filme aqui. Quando vê, o quarto virou quarto de novo. Nós somos assim, consumistas o tempo todo. Você tá com... Eu gosto muito, né, de banda de rock, de personagens, então eu compro as camisetas. Eu tenho camiseta a rodo.
E esses dias apareceu umas camisetas novas na internet. Eu falei, gente, não tá cabendo camiseta lá naquele guarda-roupa. Eu só tenho um peito. Pra que eu quero tanta camiseta? Mas aí vai daqui, vai dali. E eu coçando a cabeça quando vê. Bom, fui lá e comprei as camisetas. Nós somos consumistas. Nós estamos impregnados pela matéria. Então, se aparecer alguém falando de Deus, falando que é pra gente largar tudo e seguir Ele, a gente não vai. Ainda nos dias de hoje, a gente duvida de tudo e de todos. Bom de coração é aquele que acaba acreditando, inclusive, nos charlatões. Esses a gente vê que já está com o coração, inclusive, transformado. Então, esses aí, o Jesus já não ia falar, né? Perdoa que não sabe o que faz, porque ele sabe. Ele quer o céu, ele quer se desenvolver, ele quer se tornar um espírito melhor. Quando eu digo céu, é nesse sentido, né? Na sua evolução, na sua escala moral. Nós ainda ficamos muito tipo Santo Tomé. Eu preciso ver para crer. Jesus era o máximo no perdão. Tem uma situação de Jesus, nem a da cruz, sinceramente, me toca tanto. Quando ele vai pro sepulcro, né, e chega lá, ele consegue, lógico, pela sua superioridade, abandonar o teu corpo ali, se desligou, ele morreu aos olhos grossos, né? Os nossos olhos grossos, ele tá morto. Mas ele saiu dali de perto do corpo dele e adivinha onde ele foi parar mesmo? Ele foi atrás de Judas, que é justamente a pessoa que o traiu, justamente a pessoa que através desse ser, ele foi parar na cruz. Então, é aquela história, o perdão ao máximo, porque as pessoas que não sabiam o que faziam, elas estavam na cultura delas. O cara vai pra cruz e tem que morrer, né? Assim como era na época lá também, de jogar os cristãos aos leões, né? Era da cultura da época. E aí tem um governo que faz a cabeça do povo, tem tudo isso. Que eles também, o povo também não sabia discernir as coisas por ser uma cultura. Já era deles. Se hoje um bandido que está sendo muito procurado for preso, a gente fica aqui, ele foi preso, viva. Nós ainda somos aquele pessoal que vibrava quando as pessoas eram crucificadas. Vocês acham que é diferente? Ah, Patrícia, mas a gente vai gostar de bandido? Não. Não estou dizendo que tem que gostar, mas estou dizendo que tem que perdoar. Foi Jesus que ensinou, né? A questão é que a gente vai perdoar e vai deixar solto, ele vai cometer o crime novamente. Então, não, ele vai ter que ser contido. Isso é bíblico. Você pode repreender aquele que está errando, mas ao mesmo passo você deve perdoar. Não é porque você vai repreender que você vai falar, tome mesmo, você estava fazendo coisa errada, então agora você vai se lascar. Essa torcida de que o outro se lasque é vingança. E o Jesus não ensinou a gente a se vingar. Jesus ensinou a perdoar. Eu acho o máximo essa parada dele sair daquela situação e ir até Judas, que Judas se matou, deu consciência pesada. Ele foi para um umbral, ele foi para um lugar horrível. E Jesus foi até lá naquele lugar horrível resgatar, tirar Judas de lá. Porque no fundo, Judas gostava, amava Jesus. Mas ele foi corrompido pelo materialismo. Ele se vendeu por moedas. Ele acabou entregando o amigo por uma questão de ganância. E qual de nós pode jogar pedra no Judas? Qual de nós não temos em algum momento esse estado de ganância? Olha eu aí, comprando camiseta com um monte no guarda-roupa. É ganância. Não deixa de ser. Não é aquela ganância que eu vou fazer mal a alguém para eu ter, mas não deixa de ser ganância. Porque se eu já tenho roupa que me veste, para que eu quero mais? Né? Não é só uma questão de gosto, é o materialismo. E isso daí a gente está levando de encarnação para encarnação. Eu tenho meus débitos, que eu já trago de outras encarnações. E tem outros que eu conquisto agora, e tem outros que eu já estou vencendo. Olha que beleza. Esse é o sentido da vida. É que a gente vai reconhecendo através do exemplo de Cristo aquilo que realmente a gente pode e que não pode, o que deve e o que não deve ser feito. Aquilo que nós fizemos e que estava errado, que a gente tem que voltar lá e arrumar. Se não der para voltar lá e arrumar, daqui por diante não faça mais. Não é isso que ele dizia? Eu vou te curar, mas daqui por diante você não peques mais. Ou seja, aprende, começa a acertar teu passo. Ele deu todas as oportunidades aos discípulos que aprendessem tudo aquilo que ele estava ensinando através dos exemplos. Jesus não precisou desenhar. Ele não escreveu um livro. Não tem um livro, não tem uma letra de Jesus em lugar nenhum que eu saiba.
A única coisa que é discutível aí é o Santo Daime que fala, né? Eu acho que é isso. Que é uma toalha que foi colocada em cima dele que ficou com aquela aparência, né? Aquela mancha do rosto dele. Isso aí é sempre questionado se é, se não é. Eu não vou entrar nesse pormenor. Mas o que eu entro é que não tem nada escrito. Jesus não foi lá e falou assim: olha, eu vou escrever aquilo que vocês têm que fazer. Ele fez. Ele não desenhou. Já que vocês não estão aprendendo a escrita, eu vou desenhar para vocês, né? Essa piadinha que a gente faz, ó, então eu vou desenhar para ver se você entende. Ele não fez isso também. Ele foi lá e praticou. E foi graças à observação dos apóstolos, graças à observação de pessoas em volta dele, né? Maria era um discípulo. Maria de Madalena era um discípulo e tanto. A gente não encontra o evangelho de Maria de Madalena. E ela era assim, ó, rigorosa no pé de Jesus. Assim que ela se arrependeu e ela não pecou mais, como ele pediu, ela seguia ele para tudo que é lado. Quem é que viu Jesus quando ele estava lá saindo do sepulcro? No terceiro dia depois da morte dele, que a gente fala na Igreja Católica, em algumas religiões, como ressuscitar, né? No Espiritismo a gente utiliza o nome de materializar. Os fluidos que Jesus manipulou foi suficiente para que a gente pudesse ver ele como se ele estivesse ali em carne e osso. Maria de Madalena, quando viu, falou: não acredito. O senhor estava morto lá na cruz. Nós tiramos o senhor de lá morto, trouxemos para cá morto. Ele falou: mas eu falei que a vida era eterna. Qual é a vida eterna? A gente pode reencarnar. O espírito não morre, ele é eterno. Quando algumas pessoas dizem para mim assim: mas vocês acreditam em reencarnação, isso é coisa do demônio. Eu falo: não é coisa do demônio. Jesus mostrou que é possível materializar o espírito vivo. Então, se o espírito está vivo, ele não vai ficar sempre no mesmo lugar. Ele não vai pegar um jardinzinho cheio de margarida, deitar lá e ficar ocioso. Seria, assim, muito incoerente tudo que Jesus passou para nos ensinar a ser espíritos mais evoluídos, para depois a gente descansar. Jesus não teve descanso no meio das margaridas, deitado lá, olhando para o céu. Por que nós vamos ter que fazer isso? Não entendo essa lógica. Então eu respeito, mas eu não entendo. O que faz mais sentido para mim, e olha que eu fui buscar sentido, porque eu sou Santo Tomé. Então o que faz mais sentido para mim? Realmente, eu tô doente, mas eu sempre comi coisas que não eram tão ruins assim. Eu sempre tive horário, né? Eu posso não ser regrada na quantidade, às vezes eu exagero, às vezes eu tomo guaraná que não pode tomar, né? Mas ainda assim, a minha comorbidade não tem nada a ver com a minha alimentação, ela surgiu do nada. E aí? Por que ela surgiu? Poliomielite é uma doença hiper mega rara. Caiu em mim, caiu no meu irmão. Não é genético. Por que aconteceu isso com a gente? Então você fica procurando o porquê da vida, o porquê que as coisas acontecem, para onde é que eu vou, da onde é que eu vim. O Espiritismo explica. Né? Na outra vida vocês tiveram lá um perrengue e agora vocês têm que resolver dessa forma. Não é castigo, é colher o que você plantou. Simples assim. Causa e efeito, como ele falou aqui no começo do livro dele. Ele foi muito feliz de falar sobre causa e efeito, porque é o carro-chefe mesmo da doutrina espírita. É o que mais explica o porquê de ontem, de hoje, de amanhã, é a causa e efeito. Muitas pessoas choram, lamentam porque perderam um bebê na barriga. Eu passei por isso. Tive um filho de 3 meses que não nasceu. Eu fiquei em luto 1 ano sendo espírita. E por que eu fiquei em luto? Porque eu sou de pouca fé. Porque se eu tivesse fé, eu ia falar: não, ele deve ter tido um problema no passado que agora ele precisava de 3 meses. E foi o que aconteceu. Ele apareceu para mim numa sessão mediúnica e falou: mãe, eu só precisava de 3 meses, você me deu. Para de chorar, tá tudo certo. Segue tua vida. Depois de 2 anos veio o irmão dele, veio o Rafael. Rafael, depois dos 25 anos, foi embora e me largou. Fiquei sozinho e o filho foi morar sozinho. E ele não quer falar comigo. Mas ele é muito ingrato, isso e aquilo. Eu não deixo ninguém nem falar, porque eu falava no começo, eu não tinha entendimento. Sabe? Perdoa, pai, que eles não sabem o que fazem. Então, eu não tive entendimento. Não saber o que fazer é falta de entendimento. Eu não tinha entendimento. A primeira coisa que veio, ingrato, né? Poxa, trabalhei tanto, cuidei tanto dele, deixei muitas coisas de lado para poder ficar com ele. Enfim, filho ingrato. Aí depois você começa a ter entendimento, você fala: ingrato nada. Vai saber o que aprontei com essa criatura numa outra vida. Para agora vir essa questão do abandono. Quando a gente abandona uma pessoa, não é à toa. Tem uma treta ali do passado. Só que a gente não pode saber o que é. Porque se nós
soubermos aquilo que nós fizemos no passado, certamente das duas uma. Ou a gente avança na pessoa de vez, ou a gente sai correndo de vergonha. Então, para não passar esses constrangimentos, Deus tira a memória. Você não vai saber do teu passado, não. Eu sou contra a regressão. Tem a regressão para ser feita. Tem pessoas profissionais sérios nisso. Mas eu sou contra, porque se Deus não me dá a capacidade de saber o que houve lá no passado, é porque Ele não quer. Então eu respeito. Seja lá o que for, eu vou tentar resolver mediante as ferramentas que eu tenho, da maneira que eu consigo compreender. E se eu não conseguir resolver, Deus é tão benevolente que vai ter a próxima oportunidade, a próxima oportunidade, e a próxima, e a próxima, e a próxima, porque o Espírito é eterno. E isso quem ensinou? Jesus. Não tem outro lugar. Eu não vou aqui na... Ele foi assim, né? Muito materialista, assim, do tipo... Jesus é o cara mais falado na Bíblia. Jesus é o cara que dividiu o mundo nas datas, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele foi materialista, ele falou de coisas do mundo. Mas, gente, vamos estudar Jesus como espírito. Não é só isso, não. É muito, 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 muita coisa. Toda vez que alguém pede para mim assim, uma referência, né? Ora para Cristo, para mim, né? Ora para Maria. Eu falei, entre Maria e Cristo eu vou na Maria. Porque Cristo é um cara hiper, mega superior. Quem sou eu para falar com Cristo? Eu posso? Posso. Em oração eu posso. E Ele vai me atender porque Ele é muito benevolente. Ele é bom. Mas eu tenho vergonha de conversar com Cristo. Porque é tanta coisa boa que Ele ensinou e eu não faço nada. Eu não sou capaz de ser a unha do dedinho do pé de Cristo. Não tem como. Ele é muito desenvolvido. Então, aqui em casa mesmo, onde vocês forem aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Ó, aqui no fundo, deixa eu ver se eu consigo apontar. Né? Não dá, se eu colocar o dedo não vai aparecer. Deixa eu ver, aqui do lado, ó, do meu ombro tem um santo aqui. É o Francisco de Assis. Tem Francisco de Assis na minha casa inteira. Ah, espírita coloca imagem em casa? E imagem para sentar, orar, colocar vela? Não. Mas eu tenho como referência. Toda vez que eu começo a ficar com uns caraminholos na cabeça, eu falo, Francisco de Assis não faria isso. Francisco de Assis faria. Por que Francisco de Assis e não Jesus? Porque Francisco de Assis é mais humano, né? A gente sabe que ele nasceu, ele teve um histórico, ele era ruim, ele era guerreiro, ele era cavaleiro, ele era das guerras. Depois ele voltou para promiscuidade, ele era um cara que bebia, ele era um cara largado, ele era humano. E ele depois foi acertando o passo, até se tornar um cara elevado, não santo, mas elevado, um espírito elevado, para seguir realmente os passos do Cristo como ele segue. Ele passou por todas as transformações que nós estamos passando. Então é o cara mais próximo que eu tenho, uma referência mais próxima. Agora, Jesus não. A gente, infelizmente, a gente tem um período da vida de Jesus que a gente não conhece, que ficou perdido, ninguém conta. Ele foi filho de marceneiro, ele foi filho de pessoas muito humildes, beleza, até aí. Ele cresceu como qualquer outra criança, né, brincando, tendo seus primos em volta, beleza. Mas e aí depois, né, aquela parte da adolescência e tal, não mostra, a gente não tem. A gente não sabe como é que foi. Pelo menos eu não sei. Pode ser que um dia eu encontre um livro, alguém que tenha feito uma pesquisa e tenha encontrado. Até agora eu não encontrei. Porque, que nem eu falei, falar de Jesus, eu vou ficar aqui a noite inteira, dias e dias e dias, anos e anos, a gente não vai dar conta. Mas, enfim, quando chega a fase adulta, ele passa a dar os exemplos. Ele passa a ensinar a sua moral. E nessa fase adulta, parece que a gente já encontra ali um espírito pronto. E é isso mesmo. Ele já era um espírito superior, ele veio em forma de missão, ele veio para dar uma alavancada na população. Primeiro veio Moisés, primeira revelação. Segundo veio Jesus. E em terceiro Jesus falou, ó, vai vir depois de mim o Consolador, que é a doutrina espírita. Quando eu entrei no espiritismo, eu falei assim, Consolador, lógico, a doutrina espírita vai puxar a sardinha pro lado dela, não vai falar que é a igreja católica que é a consoladora, né? Aí eu fui estudar para saber por que Consolador. Nenhuma religião fala da vida após a morte. Nenhuma religião explica essas situações das reencarnações. É só o espiritismo. E quando você começa a entender que você hoje sofre algo que no passado você cometeu erro, que no futuro você pode ser melhor e sofrer menos, não é consolador? Então agora faz
a gente faz uma ideia do porquê que a doutrina espírita é a terceira revelação e consoladora. Não que ela é melhor do que qualquer outra religião, mas porque ela explica coisas que outras religiões não explicam ainda. Mas um dia, pelo que consta a todos nós, a doutrina espírita vai ser procurada por outras religiões para começar a completar aquilo que falta a elas. Não é que a doutrina espírita seja melhor, veja bem. Toda religião como é que fala? É boa. Toda religião é muito boa. Só que tem explicações que a doutrina espírita tem e que aquelas religiões não têm. Elas vão vir até nós. E aí eu fui para um centro espírita há tão pouco tempo atrás aí e eu vi isso acontecer onde eu estava. Falei, olha lá, o centro é espírita, mas estão vindo quem no centro espírita? Os umbandistas, candomblecistas, estão vindo os budistas, estão vindo católico, estão vindo evangélico. Assiste palestra, faz curso e volta para a religião deles. Eles vão lá buscar a resposta que a religião deles não dá. Então isso eu acho interessante, porque estava escrito no livro dos Espíritos. O Allan Kardec já tinha cantado essa bola através da espiritualidade superior. E Jesus já tinha dito, um dia não vai ter religião. Um dia vocês não vão precisar disso. Ele falou, vai vir falsos profetas, vai vir pessoas que vão querer ludibriar todo o meu ensinamento, que seriam as religiões. E é o que acontece, tem muita religião que usa Jesus para ganhar dinheiro. E ele disse, não é nada disso que eu quero, não é nada disso que vocês precisam. Vocês não precisam de religião. Ele não usou essa palavra, mas ele falou sobre os falsos profetas. Falou, vai vir muita gente em meu nome, vai vir muita gente usando o nome de Deus em vão. Cuidado. E são as religiões. Ele não fundou religião nenhuma. Jesus não colocou placa em lugar nenhum. Eu acho incrível quando as pessoas falam assim, eu sou cristão. Aí você fala, eu também sou. Ah, não. Cristão é só quem é evangélico. O espírita não. O espírita mexe com o demônio. Fala, ué, aonde? Procura aqui. Onde é que eu tenho que seguir o demônio? Porque eu tenho certeza que não tá. Todos os estudos que a gente faz na doutrina espírita é justamente para elevar o espírito, não para descer. Mas tem pessoas que, infelizmente, pegam ali no pé da letra, né? E acham que só a doutrina deles que é certa. Só a religião deles que é certa. Aí há aquela coisa, né? Da pessoa ser preconceituosa, intolerante. E eu vi há pouco tempo, acho que o ano passado, uns caras entraram na igreja católica destruindo tudo que foi santo. Absurdo. Isso é absurdo. Eu não sou católica, mas eu acho isso absurdo. Aquilo ali é mexer com a fé da pessoa. Tem gente que vai lá e coloca uma flor para a santa, para a imagem, acreditando que a santa vai resolver o problema dela. É fé. Cada um na sua fé. E a gente tem que ser tolerante. A gente tem que aceitar. Ninguém vai me convencer que a religião da outra pessoa é melhor do que a minha. É boa para ela? Parabéns. Para mim é boa a minha. É assim que tem que ser. Mas, uma hora não vai ter nada disso. Não vai ter religião, não vai ter porta para entrar. É todo mundo junto e misturado. Isso no dia que a gente for se elevando. Vocês acham que Jesus entra em alguma porta de igreja? Que ele precisa assistir uma missa? Que ele precisa assistir um culto? Que ele precisa assistir uma palestra? Lógico que não. Espírito puro. E é isso que nós vamos nos tornar. Para finalizar, eu finalizo com a frase que ele dizia. Ele falava assim, vocês serão capazes de fazer tudo o que eu faço e muito mais. É uma promessa e tanto. Mas para a gente poder chegar lá, a gente vai ter que estudar, vai ter que ralar, vai ter que passar pelas provas, expiações. Nós vamos vir para um planeta ainda de regeneração, que é o que está acontecendo, para depois a gente ainda ser um espírito puro. Ou seja, o caminho é muito longo pela frente. Não imagine isso com orgulho, mas imagine isso com uma preocupação. Que nós temos que ser responsáveis pelas nossas vidas, pelas vidas daqueles que estão em nossa volta. Que nós temos que ser de verdade bom, caridosos, que a gente tem que fazer ao outro o que gostaria que fizesse com a gente, que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Fazendo essas duas liçãozinhas de casa aí, a gente vai se dar bem, vai melhorar pra caramba. Mas ainda é muito pouco para falar de Jesus.